Angel. Fala aí, seu Lucas. E aí, Willer? Jardim. Ué, Beleza? não saiu no meu fone. Deixa eu ver aqui por quê. Eu tô Ei, te ouvindo bem. mas não tá no fone. Você tá no celular ou tá no computador? Não, no celular. Deixa eu ver aqui se conecta. Você tá ouvindo no fone? Não, Não. né? Beleza. Agora Tem a galera chegando aí veio, já. melhorou, melhorou o áudio aí. Tá, o áudio Mudou alguma o coisa no áudio que tá bom. microfone? Não, mesma coisa. Mas tá bom, não tá ruim não. Beleza. Nossa, tá saindo só num fone. Que bugueira. Ó, o pessoal tá chegando. Uh, Tranquilinho, tranquilinho. Muitas vendas. nada, devagar. Aqui, e aí? Você conseguiu dar uma pesquisada Sim, ontem sobre passou o dia inteiro. Sim. o ciclo de amônia? Porque você não tem ideia, né? Você nem É, imagina o que rola dentro do no aquário. aquarismo, no aquarismo não, mas eu sei do nitrogênio por causa de horta. Saber que eu tenho que colocar meus lixos vegetais lá porque as bactérias vão fazer alguma magia, minhoca vai fazer alguma magia que vai dar energia para a planta. A planta vai absorver aquilo. Agora, o restante é para engenheiro ambiental que aprofundou mais a biologia do que eu. Tá certo. Aqui, o seu fone aí deu certo? Sim, já quer Então, começar? tá. Quer se apresentar Ah, aí pro pessoal? O que vamos que te embora. levou Quem a... que tá aí na página? O pessoal que tá aí é da minha página, é da página do Prêmio de Ciência? O pessoal Pessoal, dá não tem ninguém uma... falando nada aí hoje, não. Diga Como é que tá alguma o áudio coisa aí, aí. gente? O áudio tá bom para vocês? Calma aí, ó. A lenda, a Gil é daqui, do meu perfil pessoal. Tá no um pingo de ciência também, ó. Leitora nota 10. Pessoal, vamos chegando aí. Salve Gomes, salve Cadu aí. Entra e fica, gente. Vamos tirar a dúvida aí sobre o ciclo do nitrogênio. Obrigado pelo feedback aí, É, Gil. não, valeu. Valeu, Gomes. Tá ouvindo bem? Então, beleza. Então, já que o pessoal tá ouvindo, vamos começar essa bagaça. Boas, professor de ciência, Cusquinho. Show. Então tá. Ó, legal. Se apresente Então aí vamos. então, Lucas. Engraçado que tá escuro, clareou. Deixa eu ver, peraí. É, o Só o chat, foco. né? Só o foco. Então, eu sou engenheiro ambiental. Exerci muito pouco minha profissão. Saí da área, não gostava muito por causa dos resultados. E há um tempo atrás eu tive a oportunidade de começar a mexer com aquarismo. E no aquarismo eu descobri que tem tudo a ver com o que eu aprendi na minha profissão, porque quando eu tive a chance de fazer uma pesquisa, trabalhando na área de pesquisa com a área de tratamento de esgoto, eu acabei descobrindo que para você tratar um aquário, para você ter um aquário saudável, ele tem que ser igual o tratamento de esgoto. Se você não consegue tratar o seu aquário, você vai ter aqueles problemas que todo mundo reclama, que todo mundo acha. A galera vê um aquário, vê na casa de uma pessoa, o que que ela pensa? Ah, um aquário ele é difícil de manter, um aquário tem cheiro desagradável, um aquário é feio, um aquário só vai dar trabalho, entendeu? E depois que você entende como funciona e como é a manutenção correta, um aquário, na verdade, ele não te dá trabalho nenhum. Né? O aquário ele
assim, ele dá um certo trabalho, né? Mas é muito mais simples do que um cachorro, é muito mais simples do que um periquito, é muito mais simples do que qualquer outro animal. Você só tem que ter um conhecimento mais avançado e estar disposto a fazer algumas manutenções aí, né? Dependendo do aquário, a cada 20, até a cada 20 dias, tem aquários exigentes, que aí você tem que fazer 2 vezes na semana, mas fora isso é muito tranquilo. Mas para você conseguir chegar num nível de dominar o aquário plantado, a gente chega no tema da live, que é justamente entender o ciclo do nitrogênio e como ele funciona dentro do seu aquário e como que ele vai te beneficiar para ter uma evolução em um aquário extremamente saudável, certo? Exatamente. Exatamente. Me fez lembrar de um lambari que eu criei por muito tempo com meu irmão. Um lambari da Praça de Eventos aqui de Ouro Branco. E às vezes a água ficava verdinha, você nem via ele ficava da cor da água. Você ia, trocava, mas colocava a água da caixa d'água com cloro. Uma bagunça só, e ele sobreviveu alguns meses lá, não sei qual época da vida dele estava. Mas É, é isso aí. foi legal você ter falado aí sobre usar água com cloro. E água com cloro é um dos principais problemas para quem tá começando no aquarismo. O aquário ele não aceita uma água com cloro prolongado. Claro que se o seu aquário é estável e um dia acontece de você esquecer de tirar o cloro da sua água, não vai ser algo tão relevante no seu aquário. Mas se você usa recorrentemente água com cloro, aí sim dá problema. Porque quem que é responsável no nosso aquário pela manutenção do ciclo do nitrogênio? É a microbiota, né, que são as bactérias que trabalham nesse ciclo do nitrogênio. Do mesmo jeito que na sua horta tem a bactéria que trabalha, que cresce e que ajuda a metabolizar os compostos, a mesma coisa acontece dentro do aquário. Dentro do aquário a gente tem que cultivar essa microbiologia que vai ser capaz de metabolizar os compostos que são gerados dentro do aquário. Afinal, a natureza faz isso há bilhões de anos, né? A Há natureza milhões, faz isso. na microbiota, milhões de anos. É, Quase é isso bilhão. que muita gente fala, mas lá no Rio não tem filtro. Tem, cara. A pessoa só não vê. Tem toda a parte de rochas, né? Toda a área de percolação de água pelo lençol freático, todo o leito do rio com cascalhos e areias, a movimentação de água, oxigenação, isso tudo está ligado à filtragem da própria água no leito, no curso d'água. Então o filtro tem, que a gente tem que a gente só, né, o leigo não sabe. O que a gente tem que ser capaz é de reproduzir esse sistema dentro do nosso aquário. É cultivar, o que é mais importante. A pessoa fala, mas não tem peixe no meu aquário, vou desligar ele. Não. Quando o seu aquário está sem peixe, você tem que manter ele ligado, porque o que é mais importante no seu aquário é a microbiologia, não são os peixes, né? Eu falo que aquarista, ele cuida de aquário, né? Você não cuida do peixe. Quem cuida do seu peixe é o seu aquário. Se o seu aquário está saudável, a microbiologia está saudável, então está tudo saudável, entendeu? Muito bom. Show de bola. Bom, para a primeira, muito bom mesmo. Eu acho que com as perguntas isso vai aprofundando. Vou para a Mas primeira você vê, pergunta. tem muita A pergunta de gente vai puxando, iniciante. né? Às Já vezes, tem 10 minutos se de alguém live quiser já. fazer a pergunta também. Então, Para a galera que está aí na live, está assistindo, deixa a pergunta aí, que no final a gente lê as isso, perguntas e vai tirando dúvidas. isso. Né? Pode ir falando que eu anoto aqui enquanto. O ciclo do nitrogênio é o principal problema do aquarista. A galera tem problema no aquário porque ela não entende o ciclo do nitrogênio. Um cara que é avançado, na verdade, até aquaristas avançados não sabem o que estão fazendo. Alguns, né? Não todos. Mas o cara tem um aquário tão antigo, que não dá problema, porque tem biologia lá dentro.
né? Ele criou Uhum. a biologia, mas não sabe o que aconteceu. Aí quando vai tentar ensinar uma pessoa para tentar reproduzir, não consegue. Então vamos Exatamente. embora, bora para as Muito perguntas. bom. Primeira pergunta já praticamente respondeu, mas entrando em mais detalhes, o que é o ciclo do nitrogênio e por que ele é importante em um aquário? Isso a Tá gente já achando o som falou. baixo? Daniel falou que o som está muito baixo. Será que o som tá bom? Aqui para mim tá Para bom. mim O está seu e o meu. ótimo também. É. Mais alguém aí tá com som baixo, gente? Alô? Ô, Rodrigo, você que tá aí, vê aí, o som tá bom, não tá? O Rodrigo só deve estar na live, só deve estar nem escutando. É o meu que está? Ué, por que para mim está ruim? Vou falar mais alto então. Olha o carro Max tá aí, ó. É. Aqui tá Ó, o baixo. Wellington aí. Prazer, Wellington. Aí, a Gil tá falando que tá bom, é. Eu vou falar um pouquinho mais alto então. Mas já que quem tem que falar aqui é você, então tá ótimo, já. Tá Não, ótimo. mas o que tá abaixo é o meu ou é o do Jardim Submerso ou do Pingo de Ciência? Tem que falar o nome. Pingo de Ciência ou Jardim Submerso? O meu que tá um pouco mais baixo. Não, beleza, então. Talvez deve ser porque deve estar com algum problema que não está pegando meu microfone. Pra mim o seu áudio tá muito bom. Aí, o meu tá. Você ficou mudo. Você ficou mudo, Lucas. Ficou mudo. Eu vou segurar o telefone, porque se for meu microfone, eu fico mais perto aqui, fica mais Então fácil. tá bom. Por que que o ciclo do nitrogênio é tão importante? Porque enquanto você não consegue determinar um parâmetro no ciclo do nitrogênio, o que que vai acontecer? Você nunca vai ter um aquário saudável. Você nunca vai conseguir manter a biologia, tá? É o ciclo do nitrogênio que ele é responsável por pegar a matéria orgânica que é gerada no seu aquário. O que que é matéria orgânica? É resto de ração, são excrementos dos animais, é folha de planta que morreu, é algum inseto que caiu ali, alguém não comeu e está decompondo. Então, isso tudo vai ficar fechado. O aquário é um sistema fechado. Então, isso tudo vai ficar ali dentro. O que que acontece com matéria orgânica quando ela cai ali dentro? Ela decompõe. No momento que ela começa a decompor, tem que ter alguma coisa para lidar com isso. Senão, você vai acabar caindo naquele problema de ter que limpar seu aquário toda semana, tirar tudo e lavar, porque está tudo podre lá dentro. E a gente não quer que isso aconteça. Quando que a gente consegue tornar isso tudo melhor? Quando a gente consegue fechar esse ciclo. A raçãozinha ela caiu no seu aquário, ela decompôs, ela virou amônia. A amônia ela decompôs e virou nitrito, a amônia decompôs e virou nitrato. Aí os dois primeiros, a amônia e o nitrito, eles são tóxicos. Então, aí que começa a dar problema. Porque na hora que você começa a ter um crescente de amônio, um crescente de nitrito no seu aquário, os animais começam a sofrer por causa da toxicidade e aí eles acabam definhando e morrendo. Aí é baixa imunidade, ou eles morrem por causa da toxicidade da amônia. Aí começa a dar aquele cheirinho desagradável no aquário, né? É muita matéria orgânica que está ali dentro e não tem ninguém para decompor. Então é amônia, aí é ração que não decompôs, é amônia que não decompôs, que não conseguiu fechar o ciclo. Aí você tem uma bomba na sua mão que você nunca vai conseguir resolver. Então, por isso que o ciclo do nitrogênio é tão importante. Ele é responsável por pegar o resto de ração, o excremento do seu peixe e transformar ele em algo que não é tóxico, que não vai afetar seu aquário. Beleza? Então, essa é a principal parte, é a importância do ciclo de amônia, ou ciclo de nitrogênio. Show? Tá entendendo? Não, agora quem mutou foi o seu. Ué. Você, para não ter ruído daqui. É,
tem algum detalhe a mais? Porque a segunda pergunta é as etapas do ciclo do nitrogênio e como cada uma funciona. Tem detalhes a Uhum. adicionar sobre No ciclo do sobre essas nitrogênio? etapas? Porque É, você chegou a citar que a amônia vira nitrito, nitrato isso. e O que aí? é o que é mais importante no ciclo do nitrogênio dentro dos aquários é exatamente é exatamente a gente fechar essas etapas, né? Você inseriu matéria orgânica. Matéria orgânica é ração, matéria orgânica matéria orgânica é excremento de peixe. Então, as etapas são essas. A gente começa pegando a matéria orgânica, ela vai apodrecer naturalmente no aquário e vai virar amônia. Então, essas são as etapas. A partir desse ponto, a gente começa a depender dos micro-organismos para manter o aquário saudável. Matéria orgânica. Qual que é a primeira etapa? Caiu matéria orgânica. Começou a surgir amônia, naturalmente na água, ali no substrato, vai ter alguma cepa de bactéria. E ela vai começar a crescer devagarzinho, comendo essa amônia. Então a gente vai ter as bactérias nitrificantes que vão entrar nesse ciclo do nitrogênio, comendo amônia e expelindo o segundo tóxico, que é o nitrito. Tá? Então, Nitrito. primeiro amônia, segundo nitrito. Aí, o que vai acontecer? O que a gente vê no nosso ciclo de nitrogênio? A gente vê no gráfico, primeiro, um crescente de amônia e ele começa a chegar num topo que ele começa a estabilizar. Por quê? Nessa subida, as bactérias começam a crescer e elas começam a metabolizar a amônia. Então você vai ter no início do seu gráfico amônia e não vai ter nitrito. Na hora que as bactérias começam a metabolizar a amônia, o gráfico estabiliza. Aí nesse momento você começa a ver o surgimento do nitrato. Aí o que acontece? Vai começar a desenvolver as bactérias que vão comer o nitrito. Tá? Eu falei nitrato, mas é nitrito. Então começa a surgir bactérias que comem nitrito. Então você vai ver, depois de um ponto mais para frente no seu aquário, você começa a ver a, a subida de amônia, aí ela estabiliza. Aí começa a subir nitrito. Na hora que começa a subir nitrito, ele vem devagar. Nesse momento, a amônia do seu aquário começa a cair. Então ela começa a descer, Interessante. porque já tem bactérias suficientes que consomem amônia para lidar com a matéria orgânica de amônia no seu aquário. Só que ainda não tem bactérias suficientes para lidar com nitrito. Então você vê uma subida de nitrito enquanto a amônia está descendo. Muita gente entra nesse ponto e começa a desesperar. Por quê? O cara começou o ciclo e não foi bem orientado. O cara fala, mas eu comecei, a minha amônia começou a descer, mas agora tem nitrato, o que eu faço? Nada. Você continua do mesmo ritmo. Por quê? Vai começar a subir o nitrito e aí vai começar a surgir bactérias que comem nitrito. E o que elas esperam? O nitrato. Então, depois de um tempo, você vai ver. A amônia vai começar a subir, ó, o nitrito vai começar a subir, ele vai dar uma estabilizada e depois ele começa a cair no seu gráfico. Por quê? Porque agora você já tem bactérias suficientes para metabolizar o nitrito que é gerado no seu aquário. Só que aí eles geram essa bactéria que come o nitrito, ela espelha o nitrato. O nitrato, ele já é muito menos tóxico do que a amônia e o nitrito. Então, nessa parte é tranquilo, né? Quando você atinge esse patamar, quando você atinge esse nível, o seu aquário ele não desenvolve mais cheiro, o seu aquário ele não desenvolve mais, não fica mais com aquela água turva, aquela água com aspecto meio leitoso, né? O que Dá pode para ver nos acontecer seus lindos aquários aí. o aquário você tem que olhar para ele, ele tem que ser cristalino, tem que ser transparente. A menos que você queira adicionar um tanino, que é um colorante, né, que ajuda a água a ficar com a cor de chá. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, vai de gosto.
Mas a sua água, ela não pode ter aquele aspecto leitoso, ela tem que ser cristalina. Entendeu? É Então, bonito uma quando água você que dá consegue. vontade de você beber ela. Você pode beber, se dá vontade de você pular dentro dela. Quando a gente monta É, um lago com essa água, dá vontade de pular dentro dela, porque é lindo, né? Mas quando eu fizer minha assim, casa na roça, você vai lá fazer o laguinho. vamos embora, toda hora. Mas então, esses são os ciclos. Ah, chega aí. Surgimento de Ah, amônia, crescimento de amônia, consumo de amônia. Surgimento de nitrito, crescimento de nitrito e depois o nitrato. O nitrato a gente nem faz testes. O nitrato ele não é tóxico. Se você tiver plantas no seu aquário, as suas plantas são capazes de absorver esse nitrato rapidamente e aí você consegue um aquário que a gente chama de ecossistema, onde você produz amônia, o seu sistema decompõe tudo para nitrato e as plantas consomem esse nitrato, você não precisa nem olhar mais para o seu aquário. Você só então é esse esquece nitrato que faz minhas plantinhas crescerem felizes o ali na horta também. nitrato, faz a Mesma plantinha coisa. crescer. Agora, aí se você não tem o nitrato ele é bem menos tóxico. Mas aí se você não tem um ciclo fechado, você não tem plantas, você só tem animais, né? Tem Começa a gente que usa saturar. removedor de nitrato, mas aí a gente vai para a remoção mecânica do nitrato. Como que a gente faz uma remoção mecânica do nitrato no aquário? A gente tira a água. Tira aí 30% de água, volta uma água nova, então você dilui o nitrato que tem ali no seu aquário. De preferência com Então, TPA da Jardim Submerso. um Super sistema, engenhoso, espetacular. tem o nosso sistema de Eu TPA volto. aí que ele facilita, né? Para aquários pequenos não tem muita necessidade, né? Você pega um aquário aí de uns 50 litros, você vai tirar 10, 15 litros de água, é tranquilo. Quando começa a entrar aí com aquários, né, de 100, 200 litros, né? Aquele sistema de troca de água automático lá, salva a galera. Quem tiver precisando O, aí, o Adriano falou algo aí junto com o CO2. O que você entendeu em que parte? O não, Adriano não A entendi Souza, não. junto com o CO2. Ô, Adriano, Boa elabora aí noite, pra gente, Cauã. daqui a pouco a gente É, volta dá uma nessa. elaborada aí que a gente volta aí. É. Mas é, Então, então, bora. Fechou? é, Ficou alguma dúvida de quais são as etapas do ciclo do nitrogênio? não, já, lá no meu caso, 500 litros. Ah, o 500 É, litros é ele é o que aquário comprou uma vez com dele. você o TPA, lá do Ah, Pernambuco, tá. né, Adriano? Ah, tá. O Adriano, ele é da sua página, né? Ele Ele trabalhou comigo na Accenture, trabalhou com você. Ah, eu amigaço, lembrei, cara. é bom Ele foi um dos meus demais. primeiros, ele foi um dos meus primeiros clientes do sistema de TPA. É um prazer ter indicado. Isso aí é gente Ah, boa pra tá. caramba. Ele tá falando isso, ô, Nitrato Adriano. mais Olha, CO2. É, a planta precisa para é, fotossíntese, né? preciso para fotossíntese. Mas é aquele negócio, a injeção de CO2, eu falei na outra live lá, são mundos diferentes. Dá para ter um aquário sem injeção de CO2, mas dá para ter um aquário com muita injeção de CO2. Show É, de o Adriano foi o bola. primeiro online mesmo. Aí, Eu acho que eu ó. mandei até um. A loja estava começando na época. Foi legal, cara. Muito obrigado Show demais. pela força. Primeiro Ele comprou umas envio, raízes, né? ele comprou umas raízes também. Comprou umas raízes Que também. Foi massa. legal. Show de bola. E bom que tá sobrevivendo, ó. Eu não vi reclamação dele, não. Mas É, também não voltou para comprar mais, né? Então vamos lá. ó, Próximo. então vamos lá. Terceira pergunta. Em média, quanto tempo leva para um novo aquário completar o ciclo do nitrogênio? Tem tempo? Rapaz, essa é uma questão complicada. Bem complicada. Por que que é complicada, velho? Eu vou te Ah, perguntar. Se eu montar ah, um aquário só com água, quando que o ciclo do nitrogênio vai fechar? jamais. Jamais. Precisa Por que que ter ele não fecha? composto químico ali, velho. Exato. Não, você precisa ter amônia no seu aquário para estartar o ciclo. Esse é um dos principais problemas que eu vejo na minha loja. Muita gente fala, eu montei meu aquário e joguei. A gente tem um produto que chama acelerador biológico. Vou falar dele mais para frente.
Joguei meu acelerador biológico e o cara da loja que eu fui me falou que eu podia colocar peixe no mesmo dia. Não dá, velho, porque você não tem o ciclo fechado. Então, se você jogou seu acelerador biológico ou não, você tem que esperar começar o start do seu ciclo, precisa ter amônia. Então, com acelerador ou não, você vai ter picos de amônia no seu aquário. Então, em algum momento de quando você começou, o seu aquário ele vai estar tóxico, né? Isso a gente fala só do ciclo do nitrogênio, né? Tirando outros parâmetros. Porque se você coloca produtos novos, coloca rocha nova, areia nova, tronco novo, a gente tem variação de íons, tem variação de KH, tem muita variação de pH, porque está acontecendo muita reação química ali até o aquário acalmar. Então acontece muita reação química. Mas voltando para o ciclo do nitrogênio, a gente precisa dar um start. Então, para ele começar, a primeira coisa que você tem que fazer é surgir a amônia no seu aquário. Como que essa amônia surge? Você pode jogar um pouquinho de ração, né? Você pode colocar um peixinho pequenininho, que ele vai começar a comer, um peixinho mais resistente, né? Você pode comprar amônia na farmácia e jogar dentro do seu aquário, né? Devido às proporções, né? Não vai virar um caminhão de amônia no seu aquário. Tá doido, Mas né? você tem que ter alguma coisa para começar. Igual, tem gente que vai lá e urina na planta, urina no aquário. É, tem jeito. Eu já vi doido na internet aí que falou que para começar um aquário ele urina dentro do aquário. Se ele quer, tudo bem. É difícil. Mas assim, para você esperar esse ciclo fechar, naturalmente demora. Porque primeiro você precisa disponibilizar amônia. E ali, as cepas de bactérias que tem ali, que veio do substrato, é muito pouco. Então, bactéria, né, por mais que a gente pegue uma bactéria e parece que ela cresce muito rápido, ela não é uma coisa que vai ser capaz de crescer tão rápido assim, a ponto de se estabilizar no aquário para consumir grandes quantidades de amônia. No meu ponto de vista, um aquário ele estabiliza com o ciclo do nitrogênio aí, gasta uns 3 meses. É uns 3 meses para isso acontecer naturalmente. E assim, se você for colocar peixes depois ainda, cara, um aquário ele demora 6 a 7 meses para estabilizar esse ciclo de forma saudável, sem, sem aceleradores. Se você É, falando de e, aquário marinho, isso falando de aquário de água doce, falando de aquário marinho, pode colocar mais de ano para isso acontecer. Porque o pH mais alto, ele inibe um pouco o crescimento bacteriano. Então, é muita coisa. então no salgado o pH é mais alto. É bem mais alto o aquário. Mas, quer dizer, mais baixo, né? É ácido, é mais baixo. Não, pH é não. mais. O pH é mais alto. Ele é muito O mais aquário, o básico. aquário, o aquário de água salgada é bem mais alcalino. A gente trabalha com pH de água salgada na faixa de Isso eu não 8,2, sabia. mais ou menos. Caramba. Ele é bem mais alcalino, né? O aquário de água doce existe aquário de água doce, né, de ciclídeos do rio Malawi, ali da África, que são os ciclídeos africanos. A gente trabalha com pH alto também. Mas a maior parte dos peixes de água doce a gente trabalha com pH mais baixo, ali na faixa de 6,6, 6,8. Tá ótimo. O aquário plantado é isso. 6,6, 6,8. Não tem como fugir, não. Tá, você ia falar alguma Ah. coisa aí? Que você falou de não ter. O aquário tá lá parado, mas tem bactéria. Como que tem a bactéria lá para. Como é que você sabe que tem a bactéria? Ah, porque tem bactéria em qualquer lugar. Ué. Na, Todo na, lugar, né? na hora que você colocar a água da torneira, vai vir bactéria que está na sua caixa d'água. A sua caixa d'água tem essas bactérias do ciclo do nitrogênio, só que bem menos, né? Então, Uhum. na hora que você for encher o seu aquário, vai ter bactéria lá, entendeu? Nenhum tratamento é 100% eficaz contra bactérias. Então, uma hora vai vir, ou estava na areia, ou estava em algum lugar tem bactéria do ciclo do nitrogênio. Então, Uhum. tem. Então, vai crescer naturalmente, à medida que for fazendo troca de água, elas acabam aparecendo.
Aí, só que assim, existem os produtos. Eles são conhecidos como aceleradores biológicos e eles são cepas de Já. bactérias que estão que estão em frasquinhos. Ele, cada fornecedor, cada pessoa tem uma, tem um, tem uma instrução de uso e você usa lá e acelera sua biologia e pronto. O principal erro dos aquaristas é achar que você usou um acelerador biológico, vai dar tudo bom. Tem gente que não vai ter problema. Eu prefiro não arriscar. Aí esse acelerador, ele tem bactérias lá dentro no vidrinho? É isso? São cepas de bactérias É conservadas igual ali no meio Lactobacillus vírus. É, É igual Yakult, lactobacillus. Exato, aí Yakult de leite aquário. fermentado. Ah, não, o pior é que os seus vêm numa embalagem muito bonita. Dá Ah, até vontade de ter só para enfeitar. monta seu lago aí só. Arruma a caixa d'água Aí, aí que a gente vai quando fazer eu um for para lago a junto. roça, Nada, faz lá tá no sonho. na roça da Digníssima. É lá mesmo. Assim construir a casa lá. É. Mas o Adriano chegou a falar aí, um cascudo sempre ajuda. Ajuda no quê? Assim, existem peixes que são bem mais resistentes e que o pessoal usa no início. Uhum. Então, então, o cascudo, por exemplo, é um peixe que às vezes a pessoa coloca no início como bucha de canhão. Ele vai estar lá para aguentar o rebabo. Aí você vai alimentando ele. É um peixe que come muito, né? Ele vai comer muito, então, consequentemente, ele vai ter muitas fezes de cascudo. Então, isso vai gerar amônia muito rápido, né? Ele também é um peixe que cresce Aham. rápido, então ele dá um start legal no aquário. Mas assim, eu não sou muito fã, porque, querendo ou não, é uma vida. Né? Eu não sou Uhum. muito fã dessa prática, então, como é uma vida, eu prefiro deixar o aquário ciclar sem peixe. Né? Né? O cascudo não tem nada a ver com a história, então eu não vejo necessidade para deixar ele sofrendo. Né? Uhum. Ou correr o risco de ele acabar morrendo. Então eu prefiro não fazer isso. Mas tem gente que faz, é normal. Tem gente a principal prática que você vê nessas lojas de aquários, o foco da minha página é lutar contra lojista avacalhado. Você Charlatão. chega. Charlatão. Eu tava Eu, tentando achar uma quando palavra. eu tentava, eu comprava uns, quando era mais novo, né? Só comprava o peixe lá, o aquário, a floricultura, porque floricultura é que vendia, né? Não falava Aham. nada, não falava que precisava de bombinha, deixava eu comprar. Eu via que tinha bombinha nos aquários deles, mas eu não falava que eu tinha. Não me davam consultoria, não me estimulava a gastar mais. Eu ia e comprava o peixe, estava feliz, mandava embora. Também nem te perguntava também, Yasha. Então, Nada, a minha página nada. ela é focada nisso, a, a expor essa galera e levar informação para o pessoal do aquarismo, porque existe muita mentira circulando por aí. E às vezes, assim, o cara da floricultura, o cara nem sabe o que ele está fazendo. Aqui na região mesmo, o cara que entende de aquarismo, tá, assim, minha loja ela fica escondida em Lafayette, é um segundo andar, não é loja de rua, então o pessoal não passa. Quem chega lá é porque cansou de apanhar. O cara cansou de apanhar do aquário, aí falou, ó, já foi em todas as lojas que tem aqui na região, aí falou, ó, velho, cansei, aí pesquisa no Google, aí acha, vai, e essa loja aqui que eu nunca vi na minha vida? Aí vai lá, Uhum. chega lá na minha loja, aí eu trabalho com consultorias, tiro dúvidas, quem vai na loja tenta ajudar quando eu tenho um tempinho, mas E meu foco é esse. acaba Tirar, selecionando, né? o foco é tirar o misticismo do aquarismo. Ensinar a Exatamente. galera É, lindo. com coisa de Método verdade. científico. Com ciência. Exatamente. Metodologia científica é o essencial. O Elton, primeiro o Breno mandou um salve aí, falou que é muito fã da gente. Um abraço para ele, não sei se ele está aí ainda. E o Elton, ele falou que é importante também ajustar o KH para nitroficação. Na minha cidade, a água sai com KH zero. O que é o KH? Então, o KH
é dureza em carbonatos. KH é dureza em carbonatos. Então, realmente, é, você precisa ajustar o KH da sua água para ter uma nitrificação mais forte. Sem os carbonatos, o maior consumidor de carbonatos no aquário é o seu filtro biológico. O filtro biológico consome. Mas aí é uma coisa que acontece nos meus aquários que eu não sei por que dá certo. Não faço a menor ideia. Não é ciência essa parte. Tá? A ciência é o quê? Você precisa de um KH de pelo menos de 3 a 4 pontos para ter nitrificação no seu aquário. Mas eu tenho aquários ecossistemas com KH zero e tem nitrificação. Por que acontece? Não sei, mas acontece. Interessante. Vai entender. Vai ter que fazer um Aqui, teste de controle aí, desenvolver alguma ferramenta para medir isso. já é um Porque aquário, é um aquário de 360 litros, ele fica na entrada da loja. É um aquário sem CO2, é um aquário sem controle. Eu não é controlo nenhum o parâmetro bonitão dele. lá, É aquele o que está lá bonitão. debaixo do, né? É o, Então, é o, boni- é é o para bonitão lá. convencer quem entra a comprar, É o é o para ganhar showroom o da loja cliente. que É é o lindo. showroom da loja que mostra o que eu quero. Depois que a pessoa entra dentro da loja, tem outros aquários de outros tipos, né? Sim, Mas o meu mas aquário, que é um aquele. aquário de peixes pequeno, com pouca manutenção, ele está lá na frente. A água dele é cristalina, tem vídeos e mais vídeos dele que você não. Você vê os peixes, parece que ele está flutuando. Então tem nitrificação, porque eu alimento, são muitos peixes, eu alimento bastante, então dá para acontecer. Muito Aí, bom. ó, O Willy AWRS falou que cansou de errar, é um dos que cansou de errar e foi na loja do Jardim Submerso. aí sim, aí foi lá, ó. O Willy AWRS. Aí, ó. Já Esse tem tem gente mandado. aí falando que deu certo. Muito Pois obrigado. é, E isso é precisando, bom, sabe bom como é que é? saber. Precisando, sabe como é que é? Manda o WhatsApp que eu tô sempre respondendo a galera. Né, o grupo tá bombando lá, não dá nem para acompanhar. Chego lá, tá cheio de mensagem. Então, vamos embora. Next. Tem mais perguntas aí? Tem bastante, dá para a gente ir fazendo. Quais são os sinais de que o ciclo do nitrogênio está funcionando corretamente no aquário? Você Os já falou, sinais? mas se quer ir foca na pergunta, aí responde certinho. Ah, ó, o Willy falou que foi hoje, ó. Ah, tá. Aí sim. Mas o seu nome tá diferente do nome que você me passou na loja, hein, Will? Olha lá, Mas a então, mulher não descobriu. quais são os sinais? É isso que eu falei. O água cristalina é um dos principais sinais, mas não quer dizer que é água cristalina quer dizer que tá sem amônia, tá? Eu tenho aquários na loja da bateria, né, que tem mais peixes, que eu já notei sinais de amônia pelos peixes, né? A gente vê só de você olhar, você que é mais experiente, eu não falo isso para quem está começando. O cara que é mais experiente, ele olha para o aquário, ele vê comportamento diferente nos animais. Então só disso você já vê que tem amônia, então não está funcionando. Mas o que te mostra que o ciclo do nitrogênio está funcionando? Teste. Você vai fazer teste nos primeiros meses e vai ver esse gráfico subindo e descendo. Se você montar um aquário e não viu amônia hora nenhuma, quer dizer que não deu certo. Alguma coisa deu errado. Então, basicamente é isso. O que vai te indicar se o seu ciclo do nitrogênio deu certo ou não é surgimento de amônia em algum momento. Né? Amônia ou nitrito. Você tem que ver ele aparecer e sumir. Uhum. Tá? E outras coisas, né? Água cristalina, água sem cheiro, são outros sinais também. Peixes saudáveis, peixes respirando tranquilo. Quer dizer que seu aquário não tem amônia, quer dizer que está funcionando tudo certo. Aí, aproveitando que você falou nisso, ó, esse Alexandre falou, cheguei agora, oxigenar a água diminui a amônia. Você falou dos Não, é igual que sinais eu de. falei. O que diminui a amônia no seu aquário? Fazer uma TPA.
né? Se você tem 5 partes de amônia no seu aquário, se você tirar metade da água e voltar uma água nova, em vez de você ter 5, você vai ter 2,5 partes. Você diminui só a amônia. Mas o que realmente diminui a amônia no aquário é o metabolismo de amônia pelas bactérias no seu filtro biológico. Quanto mais biologia você tiver, mais amônia vai ser consumida. Tá? Se por acaso aconteceu de morreu um peixe no meu aquário, eu não vi, ele está lá apodrecendo. Se o seu aquário for saudável e o peixe não for muito grande, mesmo as suas bactérias vão conseguir metabolizar isso. Mas não aconteceu. Meu aquário está fedendo, deu pico de amônia, está uma loucura, troquei metade da água e ainda tem muita amônia. Intensificar a oxigenação ajuda sim a diminuir a amônia. Porque você oxigenando mais seu aquário, você vai oxidar mais a amônia. Então a amônia vai ser oxidada, consequentemente você vai ter uma redução de amônia oxigenando mais. Mas não é solução. O oxigenar o aquário, ele é só tampar uma ferida. Né? Você machucou, você coloca um curativo em cima e ali na hora dá uma amenizada, mas não é solução não. O Alex falou aí, agradeceu pela resposta e falou que ele achou que por ser um gás dava para diluir a amônia oxigenando a água. Show de bola. Não, você não. Aí você está falando de troca parcial de água, eu estou lembrando da época do lambari. A água. Não, pode falar. Que a água ficava verde, não tinha consultoria, não tinha nada, tirava o peixe, trocava a água toda, então tirava toda a microbiota, tirava tudo que estava lá e colocava uma nova água. Então aí ia recomeçar tudo. Lá, eu acho que eu lavava, com certeza. Então, ficava clarinho, ficava igual o seu da porta da loja. Não durava uma semana, né? Uma semana não. depois já estava tudo verde. Já tinha que... Porque o que acontece? Eu vou te explicar qual que é o problema do seu aí no seu manuseio de aquário. Esse é um clássico exemplo de quem não tem biologia no aquário. Por quê? Você tem lá a sua areia, né? O que acontece? Aquela areia, à medida que você vai dando comida e você não consegue metabolizar, você jogava sua ração, querendo ou não, essa matéria orgânica ela fica entremeada na areia. Então tá ali, o composto orgânico tá ali. Você mesmo tirando, lavando, na hora que você volta, essa matéria orgânica volta para o seu aquário e ela já volta semi-decomposta. Então na hora que você enche de novo, fica tudo bonitinho. Só que, dá 2 dias, a amônia está estourando, o nitrito está estourando. Você matei as bactérias, né? Matei tudo que eu tinha cultivado. E o pouquinho de bactéria que estava começando a surgir para metabolizar aquilo, morre. Na hora que você lavou, você eliminou as bactérias, mas a amônia voltou. Entendeu? Exatamente. Você tirou as bactérias do seu aquário, mas a amônia... Então é por isso que, assim, o que acontece? Qual que é o problema dos aquaristas? Em 3 meses, estatística isso, em 3 meses, os primeiros aquaristas, os aquaristas iniciantes tendem a desistir por causa disso, porque é o tempo do cara cansar. O cara começou a alimentar. O primeiro mês do aquário é lindo. O primeiro mês do aquário, você não vê nada. Só que aí o que acontece? Começa a acumular matéria orgânica, vai acumulando matéria orgânica. Aí o cara não tem uma consultoria, o cara não tem um filtro decente, o cara não sabe como é que faz. Então começou a dar o pico de amônia, o que acontece? Primeiro sinal, os peixes morrem. Aí o cara vai na loja, em vez do lojista incompetente falar para ele, para de comprar peixe, cuida do ciclo do nitrogênio, o cara vende mais peixe pro cara. Então... Na minha época de comprar peixinho. Aí volta o peixe para o aquário. O cara continua dando ração, continua alimentando. Aí o cara começa a cansar, cansei. Aí em vez de dar tempo do aquário, respirar e continuar desenvolvendo microbiologia, não. Aí o que acontece? O cara chega nesse ponto. A água começa a ficar verde. Por que a água fica verde? Porque tem muito nutriente. De onde vem o nutriente? Da matéria orgânica sendo decomposta, da amônia, do nitrito.
Então, quem começa a surgir para comer esses nutrientes? As algas unicelulares, que são verdes e preenchem a coluna de água do seu aquário. E, e qual que é o problema? Na hora que você tira e lava tudo, você tirou suas bactérias e voltou matéria orgânica para o seu aquário. Só que as cepas, a microalga, você não consegue tirar tudo. Então você já tem microalga no seu substrato. Então rapidinho elas explodem de novo, porque tem muito nutriente, não tem O ninguém para Adriano falou consumir, elas aí, voltam ele rápido. sofre. O Adriano falou que sofre com alga aí. Deve ser por Tá essa vendo? questão. Tem Então, muito nutriente. um dos principais problemas de quem está começando o aquarismo é passar por esses 3 primeiros meses sem consultoria. Porque é o tempo do cara comprar peixe, matar peixe, a água ficar fedorenta, o cara cansar de comprar peixe, aí o cara começa a lavar o aquário, aí fala, cansei, esse trem dá trabalho, É, aí joga tudo fora. Joga no o fundo da comércio água fica o aquário. insustentável. O cara não consegue sustentar o comércio dele. O lojista faz isso para ganhar um dinheiro imediato. Depois ele perde Exato. o Aí, cliente. Acabou. aí Cadê a sustentabilidade do é negócio dele? outra, é outra coisa que eu tento fazer na minha loja, cara. É tentar trazer o aquarista, né? Exatamente. O cara vem na minha loja, eu não deixo o cara levar peixe no primeiro dia. Não pode. O cara vem na minha loja, ele vai comprar o aquário, vai comprar o filtro, vai comprar o acelerador biológico, o anticloro. Se quiser isso, se quiser levar peixe, não leva. Vai ficar para a próxima, né? Você vai lá, ciclou seu aquário. Ah, até se o cara, velho, não quero gastar com amônio, não quero gastar, não tem grana para gastar com teste, fala, então faz assim, cara. Leva essa ração, joga lá no seu aquário. Daqui 1 semana e meia, você volta aqui com a água do seu aquário, eu vou ver como é que tá a amônia. Aí eu mostro pro cara, eu faço o teste que é baratinho, um teste é baratinho. Aqui, ó, cara, seu aquário tá com amônia. Não dá para colocar peixe. Aí não, o que os lojistas fazem? O cara quer vender um peixinho, vender um aquário, empurra tudo, velho. Empurra um aquário pequeno, com muito peixe e um filtro subdimensionado. É sempre o mesmo BO. É muito peixe, que acha bonitinho, sai escolhendo, vai na loja e sai escolhendo. Ah, eu quero esse, quero esse, quero esse, o cara vai tacando dentro do saquinho. Aí joga no aquário pequeno, o aquário é pequeno, subdimensionado, aí fala, ó, você vai dar ração uma vez por semana, é, ainda vende acelerador biológico. O cara, o- como é, Nossa. qual que é a palavra que você usou para descrever o lojista aí? O trambiqueiro do Charlatão? lojista ainda, charlatão, ainda vende acelerador biológico e fala assim, não, cara, você pega esse acelerador biológico e joga no seu aquário e tá tudo certo. É só colocar os peixes aí e ser feliz. Entendeu? E não é. Você tem que esperar o aquário amadurecer. Bom que você tem essa Entendeu? coragem você confia tanto que é assim que você confia que o cara vai voltar ainda. O cliente vai Exato, voltar. Isso é porque importante. porque aí eu não tenho um cliente, né? Eu não vou ter um cliente, eu vou ter um aquarista. E o Exato. aquarista, daqui 3 meses, assim, eu sofro. Eu vou, porque os clientes dos meus os aquários dos meus clientes, cara, eles não dão trabalho. Então o cara não tem que voltar na loja. O cara monta o aquário fica lá aquela beleza na casa dele. Aí de vez em quando a ração acaba, ele volta lá, fala, tô precisando de ração. Aí eu vendo, em vez de vender peixe, eu vendo a raçãozinha baratinha. Esse é o problema da minha loja. O problema da minha Aí loja é que aí é eu formo outro jeito. Aí aquarista. você tem que arrumar um outro jeito de fidelizar Isso, ele. Aí a gente isso entra aí num outro assunto. aí eu formo aquaristas, né? Então, quem vai Sim. na minha loja, o cara não vai desistir porque o aquário não deu certo. O cara só Isso é um desiste se ele capital realmente não. que. O cara Mas só vai você desistir se ele agrega realmente não valor. gostar. Você É. agrega Aí, o, valor ca- à aí, a prática, pe- ao seu negócio. Ele vai lembrar do aí, o, seu, ué. aí o cara começa com um aquário pequenininho, né? Monta, vai um aquário pequenininho, aí o cara gosta. Aí o cara vai, eu quero montar um maior. Aí a gente vai lá e monta um maior. E vai indo assim. Às vezes o cara já tem um aquário legal e o cara passa por esse problema. Ah, é só água verde, é só problema, é só peixe morrendo. Aí a gente vai lá, ó, você vai ter que gastar uma grana. Eu sei que você já gastou uma grana com o trambiqueiro aí que queria te vender peixe. Você
Você vai ter que gastar uma grana, a gente vai tirar o pé, né? Porque chega, velho. Sempre chega algum cara lá, meus peixes morreram, eu quero comprar, velho. Quando alguém fala para mim isso, eu falo, não, parou. Vão resolver seu ciclo do nitrogênio. Depois que a gente resolver isso, eu te vendo peixe. Né? Então, A é assim que educação funciona. Você tem dói, que. educação É, dói, educar os outros dói, alfabetizar dói. não, já É aconteceu. Eu falo, difícil. cara, não adianta. Você vai levar. Foi até bom. Pena que ele não tá vendo a live aí. O cara foi lá na minha loja, o cara montou um aquário marinho com alguém. Não, um aquário de água doce. Aí morreu um montoeiro de peixe. Chegou lá, eu conversei e falei, ó, não leva porque vai morrer tudo, não tem jeito. Aí levou mesmo assim, levou, morreu tudo, não sobrou nada. O cara comprou uma grana boa de peixe comigo, não sobrou nada. Aí, um tempo depois ele voltou, falou, velho, realmente não sobrou nada, vamos acertar isso. Aí acertou, aí o cara hoje gosta, o cara hoje tem um aquário maior, um aquário bonito, e tá dando certinho, ele montou até um marinho também. Mas aí agora eu tenho um aquarista. Se ele não tivesse conscientizado e ensinado, esse cara tinha ido embora, tinha desistido, largado. Agora ele tem o potencial de indicar outras pessoas para irem no É, seu negócio assim, aí, velho. Então, é o, sustentável, é uma coisa que se sustenta. é, Pensando mercadologicamente, se sustenta é, e baseado em e assim, ciência. esse é o problema do aquarismo. A galera acha que o aquarismo é difícil porque não se atém ao básico. A galera não se atém ao mínimo, que é entender como é que funciona pelo menos o ciclo do nitrogênio, que é a coisa básica dentro do aquário. É É o difícil, ciclo porque. do, Ah, é isso que, vai, não, vai, que depois eu falo. permite vida. É o ciclo do nitrogênio que vai permitir que o seu aquário sustente vida. Não quando que o seu aquário vira um aquário, porque até esse ciclo do nitrogênio fechar, é só uma caixa de vidro com água. Então ele não sustenta a vida. O aquário, para ele ser capaz de sustentar a vida, de ter peixe saudável, o ciclo do nitrogênio tem que fechar. Sim. É Entendeu? porque a gente vai e pesca um peixe ali na lagoa, a gente não vê onde ele está vivendo. A Isso. gente não vê lá de baixo, a gente não tem essa, a gente tem essa limitação. Acha que só de pegar ele ali, ele está na água. A gente só vê a água, a gente sabe que é água. Não Aí, sabe todo o processo que tem. para Tem manter gente que está aqui aquilo na ali vivo. Terra e não sabe que respira oxigênio, não sabe por É, que o ar está deslocando, acredita que tem a esses gente está problemas num aí. lugar parado. É. Então, é difícil. Dói, alfabetizar dói. Mas só um comentário, a Gil falou que lavava com bucha e sabão o aquário, ó, além do Cadê? Quagil. Onde é que tá isso aí? Ah, eu puxei, eu Ah, parei no lendo com a dela, Gil. agora eu tô descendo. Ah, eu vi É. aqui, eu achei aqui. Então, Gil, deu para você perceber que estava um pouquinho errado, que tá péssimo. Mas assim, se tiver, vamos montar esse aquário de novo. Né? Geralmente essa galera que lava o aquário com bucha e sabão, velho, desiste. Não mantém muito tempo não, porque os peixes morrem. Então, Uhum. chama a gente troca uma ideia, vamos montar um aquarinho legal para você, tá? Vamos montar um aquário e te tornar um aquarista. É, show de bola. O Alex falou aí que montou um aquário de 200 litros, SUMP, tudo certo, amônia sempre em 0,25, pH 6,8, colocou até uma batata doce para completar o ciclo. Então, essa, Batata essa, doce. essa, essa batata doce foi moda há uns 6 meses atrás. Esse É negócio era mesmo? moda aí no. Hum, Que algum gringo, isso? algum gringo postou. O que acontece? Algum gringo postou colocando a pontinha da batata doce na água, no aquário. Aí ela vai lá e ela gera raiz e ela puxa nitrogênio para crescer, ela vai enraizar. Aí virou moda no Brasil, galera, muita gente colocando batata doce na água. Só que a galera esquece que a batata doce, se ela ficar muito tempo na água, ela apodrece. Entendeu? Ela não é uma planta que tem que ficar ali dentro da. Ela não, ela tem que ficar ali, você tem que trocá-la de tempos em tempos. Dá certo, dá, mas pela essa amônia aí, com santo, tudo certinho, tá com 0,25, tinha alguma coisa de errado. Alguma coisa de errado tinha. Só que não dá para bater o martelo e descobrir o que que é.
tem que sentar, olhar a análise, ver a manutenção, ver a quantidade. Às vezes, não adianta. O que que acontece? Às vezes você tem um aquário de 200 litros, com sampo, tudo bonitinho, mas, mas você tem tanto peixe que o volume de água, porque assim, as bactérias elas crescem no nosso aquário. Então ela cresce em superfície. Quanto mais superfície você tem, mais bactérias você vai ter. Então você pega ali a gente tem o que a gente chama de mídias biológicas. O que são as mídias biológicas? Existem várias. Tem de material natural, tem de vidro sinterizado, que é justamente um material que vai tentar aumentar essa área superficial dentro do seu aquário. Pode ser uma rocha vulcânica, né, um anelzinho de vidro sinterizado, que a área superficial dele ele é pequenininho, mas a área superficial dele é gigantesca, que vai permitir o crescimento de bactérias. Então, às vezes, a pessoa ela montou um aquário, 200 litros, só que tem tanto peixe ali dentro, está gerando tanta carga orgânica, que independente do filtro, não vai ter área superficial suficiente para as bactérias lidarem com toda essa amônia. Né? Então, mas não só isso, esse é um dos pontos. Mas, às vezes, pode ser peixe que remexe demais o substrato, pode ser a batata doce que apodreceu e está gerando mais amônia do que deveria. Tem que ter um Pode ser, às equilíbrio, vezes, né? muita ração, pode ser ração de baixa qualidade. Se você dá uma ração de baixa qualidade para o seu peixe, ele vai comer aquilo ali e vai aproveitar muito pouco no crescimento e vai expelir muita ração. Então, são N fatores. Tem que Um barato que parar, sai caro. sentar, tem que parar, sentar e descobrir o que que é para responder, porque e descobrir qual que é o problema para solucionar. A minha Uhum, amônia não sai de 0,25. Se não sair de 0,25, a gente tem que descobrir por que que não está saindo. Né? justamente. O Andrelson falou aí, não sei se ele está aí ainda, que fizeram exatamente isso com ele. Deve ser empurrar o peixe nele e acabou. Aí vou Não, fazer uma pergunta, aí isso, depois eu volto em mais com alguma. certeza. O Adriano, sempre que Pode, digo que tenho um com 500 litros, a primeira coisa que falam do trabalho de manter. né? Isso é outra coisa. Um aquário, quanto maior, cara, menos trabalho ele dá. Nossa, não tem nada pior do que tentar lidar com um aquário de 30 litros com 10 peixes dentro dele. É uma dor de cabeça inacreditável. É muita coisa acontecendo. E Hum, qualquer variação, variou a temperatura, o aquário vai sentir. Então, um volume de água grande dá menos trabalho. beleza. Antes de ir para outra pergunta do pessoal do chat, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que você já respondeu, mas se você quiser adicionar alguma coisa. Os perigos de um ciclo do nitrogênio incompleto ou interrompido. Acho É que já respondeu, né? Se você quiser, eu toxicidade no passo para aquário. outro. Qual que é o problema de ter um ciclo que não fecha, né? Ou um ciclo? Porque o que acontece? Igual quem que é o Alex aí, que ele falou que a amônia dele não sai de 0,25. Isso vai acumulando. Você tem 0,25 hoje, mas quer dizer que seu aquário não está conseguindo lidar. Não quer dizer que amanhã vai estar 0,5. Mas pode acontecer que de uma hora para outra sobe um pouquinho a mais de nutriente, suas bactérias não vão conseguir lidar e você vai ter um pico. Né? Então, se o seu aquário não está conseguindo lidar com a amônia, a chance de você ter um pico de amônia de uma hora para outra é muito alta. Né? Então, qualquer sinal de amônia é sinal de que seu aquário não está saudável. Tem que corrigir isso. Então, se o ciclo não fecha, você tem um aquário que basicamente é tóxico. Então você pode água com cheiro desagradável, água verde, água turva, né? Por que um ciclo de nitrogênio bem fechado ele é importante até para manter a água cristalina? Porque as bactérias elas estão consumindo a amônia e o nitrito e o nitrato, que isso é nutriente. Não, a bactéria não consome nitrato, não, as plantas que isso é nutriente para o crescimento de alga, entendeu? Então,
Com um ciclo de nitrogênio bem fechado, a sua água ela fica mais bonita de se ver, porque você não tem nutriente disponível. Tá tudo que é gerado é consumido. Interessante. Muito Show? bom. Show de bola. Como os diferentes tipos de filtros de aquário contribuem para o ciclo do nitrogênio? Diferentes tipos? É. Todos funcionam igual. Se você pega. Tem o quê? Tem um sample, o estilo sample, né, que é um filtro embaixo, que é maior. Tem o Ah, o que o Chemistry, Alex citou aí, eu falei que é todos, S1P, todos S1P. funcionam É. bem. O mais importante quando você está dimensionando seu filtro é escolher um filtro que tenha uma capacidade de mídia biológica para comportar bactérias suficiente para consumir a amônia gerada. Só que aí tem um outro problema. Você não pode comprar um filtro muito pequeno que tenha uma quantidade pequena de filtro com uma vazão muito grande, porque essa água ela tem que percolar pela mídia numa velocidade adequada para que as bactérias tenham tempo, né, de ter um contato com a água para consumir essa amônia. Né? Se você tem é um filtro que tem uma quantidade de mídia certa, só que a água passa muito rápido, ele não vai ser tão eficiente quanto um filtro que tem uma vazão menor. Não pode ser nem muito rápido, nem muito lento. Quando eu vou dimensionar os meus lagos, eu faço dois tipos de bombeamento de água. Eu calculo o volume do filtro baseado no tamanho do lago e dos animais. E para a água que vai percolar pelo filtro, eu dimensiono uma bomba específica para o tamanho do filtro. Só que, às vezes, não é suficiente para você oxigenar o tanque, nem para circular a água. Então, aí eu dimensiono uma bomba secundária para fazer a água circular pelo tanque e oxigenar. Tá? Porque outra coisa que o pessoal passa, que oxigenar é injetar ar no tanque. Não é. Oxigenar, como que um tanque oxigena? Quando a água da superfície movimenta. A movimentação da superfície da água permite troca gasosa que oxigena o seu tanque. Né? Isso é uma coisa importante de falar aí. É, muitos Né? peixes Quando alguém. meus não sobreviviam porque eu não tinha o movimento da água. Para mim, a É, bombinha era muito pro- cara, eu só colocava o peixe lá. o peixe é baratinho. Né, e dentro Aí, de casa não venta, não tem movimento de é, água igual. No Rio então não tem oxigena. tudo ali, velho. No oxigênio. Muito bom. Então, ó, É, já tem uma hora de live aí já, hein? Marcar uma partida vai, 2. quer continuar, não? Se Não, eu tô quiser, a gente tranquilo, manda. vamos embora. Eu acho que qual é o papel das bactérias nitrificantes no ciclo do nitrogênio e como garantir que elas prosperem? Não, Se já, você quiser adicionar já, algum já, já- comentário, que eu acho que a a gente gente já já falou. tocou nisso. Para você garantir Aí, um. importante. Vou falar. Pode falar. Não, eu ia fazer outra pergunta. Você falou que Não, não tinha o que falar. para você garantir que elas prosperem, um KH é bom para que elas possam fazer nitrificação de forma adequada, né? Mas uma coisa que eu gosto de fazer é sempre que eu faço uma troca de água, ou quando eu tenho tempo, apesar dos meus aquários estarem estáveis, eu gosto de estar sempre adicionando cepas novas de bactérias. Então, sempre que eu faço uma troca de água, ou eu tenho tempo, eu pego lá meu acelerador biológico e dou uma borrifada dentro do aquário. Uso uma dose aleatória e deixo lá. Né, porque as bactérias elas morrem, crescem. Então, é sempre bom ter alguma bactéria lá. Então, é assim que eu. Como que elas prosperam bem? Garanta que tenha matéria orgânica, que tenha vida, garanta que tenha oxigenação, garanta que tenha KH e sempre coloca uma bactériazinha nova lá. Show de bola. Vou ver se tem mais perguntas aqui, mas show de bola. E você tocou no que você faz o teste aí. Quais são os melhores métodos para monitorar os níveis de amônia, nitrito e nitrato no aquário? Nitrato eu não monitoro. Eu acho que não tem necessidade. Talvez se você tiver um aquário marinho exigente e você tiver preguiça de fazer manutenção, vale a pena. Mas o melhor jeito de você monitorar, se você é iniciante, né, aqui basicamente é um papo de iniciante, é com teste. Pega lá uma vez por semana,
faz um teste de amônio e um teste de nitrito lá. Né? Coleta uma amostra significativa. Né? O que é uma amostra significativa? Às vezes a pessoa aproveita e pega só da superfície da água. Não. Pega uma amostra significativa lá do meio do aquário e faz o teste. Segue as regrinhas do teste e faz o teste. Não tem muito segredo, não. Se você já for um cara mais avançado, né, às vezes você entende de aquário, mas não entende o ciclo do nitrogênio, não entende a química e a biologia por trás. No olho você consegue ver. Você vê os peixes respirando, o aquário dá um cheirinho desagradável. O aquário com cheiro de peixe pode saber. Se o aquário está com cheiro de peixe, tem amônio. Como você disse no story, eu acho que no Rio também, tem que ter cheiro de terra. Cheiro O terroso. aquário, ou ele não tem cheiro de nada, ou ele tem um cheirinho de terra, velho. Você cheira um aquário, cara, parece que você tá numa floresta úmida, velho. É engraçado demais. Você cheirar você cheirar água e ela cheirar terra. Quero fazer essa experiência. Depois eu desço aí na loja. O aquário, ele tem o cheiro de quando chove. Sabe quando você vai chover e tem aquele cheirinho de terra? É o mesmo cheiro que tem no aquário. Interessante. Muito bom. Antes de passar para a próxima pergunta, o Alex falou aqui que sabe que o Prime converte amônia em amônia não tóxica. Essa amônia não tóxica é consumida pelas bactérias? Será que ele está falando do amônio, que é a amônia ionizada? Se você usa, ele converte. Não, as bactérias são capazes de metabolizar, sim, mas o ideal é tirar a toxicidade do aquário, é igual eu falei. O Prime, se você usar 5 vezes a dose dele, ele serve como desintoxicante de amônio. O Prime é um condicionador de água. Então ele tem a dose recomendada para você tirar cloro, cloramina, metais pesados. Se você usa 5 vezes a dose, ele desintoxica amônio. Só que assim, se você está precisando usar Prime para desintoxicar amônio, o buraco está bem mais embaixo. Entendeu? Então, eu não recomendo esse tipo de prática, não. Se o seu aquário está com amônia, não vai ser isso que vai resolver. Vai precisar de outras coisas. Foi quem que perguntou isso? Foi o Alex. Aí ele está fazendo uma última pergunta aqui. Pensei que por ser pH ácido, 0,25 de amônia era tranquilo devido à tabela. O nitrito sempre zerado. Vou observar com mais atenção. Tem isso mesmo, porque o que acontece? Qual que é o problema existe uma tabelinha de toxicidade de amônia. A toxicidade de amônia, ela aumenta à medida que o pH aumenta. Então, por exemplo, um aquário marinho, ele não aceita amônia. Se você tem 0,25 de amônia no aquário marinho, ela já está tóxica. Então, quem resiste é peixinho palhaço, uns peixinhos, mas geralmente, velho, essa galera que vai em loja de aquário e sai com essa bomba da loja de aquário, o aquário delas não dura 2, 3 semanas, morre tudo. Né? Já um aquário de peixe de água doce, que geralmente é mais ácido, a amônia é menos tóxica. Eu sei que é o rapaz da ciência aí. Por que a amônia é menos tóxica no aquário ácido? Porque ela ioniza. Exato. Ela ioniza e vira NH4, vira amônio. O amônio é menos. Então, é muito menos prejudicial para os peixes. Em pH mais ácido, isso acontece mesmo. pH mais ácido, a amônia ela é bem menos tóxica do que em pH alcalino. Só que qual que é o problema? O problema de você ter amônia, você mediu lá, não está tóxico. Beleza, hoje não está. Mas você não sabe se você vai dormir e com que velocidade o seu aquário está gerando amônia. Você não sabe se você vai acordar amanhã e sua amônia vai estar batendo o teto de 7. Entendeu? Então é por isso que qualquer amônia é pico de amônia. Você não sabe com que velocidade está gerando. Ele pode estar gerando a um ponto de que vai se manter 0,25. Mas ele pode estar gerando, né? Porque se tem amônia, seu aquário está gerando amônia e as bactérias não estão lidando. Então você não sabe ao passo que está lidando. Então, deu amônia, cresce o olho, descobre o que está acontecendo e resolve. Porque de uma hora para outra,
ela pode acumular e você acordar com um pico de amônia e seus peixes todos mortos. Interessante. Não é mole, não. Tem que ter paixão pelo negócio mesmo. Não, não É, é difícil, exatamente. cara. É assim, o problema é esse, a galera acha que É querer um negócio é só rápido. fechar. Fechou o ciclo, tá tudo filé. Às vezes, muita gente me pergunta, eu tô com nitrita no aquário. Por que que tá com nitrito? Porque seu aquário é novo e ainda não tem bactéria suficiente para lidar com nitrito. Espera um pouquinho, Uhum. respira, né? Um outro problema que acontece muito também é cascalho. A galera coloca cascalho no fundo do aquário e alimenta demais. Aí começa a entrar muita matéria orgânica embaixo do cascalho e você não consegue limpar. Quando você faz uma camada de areia, os cocôzinhos, a saçãozinha, você consegue vir com a mangueirinha e tirar com a mangueira. Que Quando a areia é você mais tiver com pesada, né? cascalho, não, a areia fecha, né? Fecha os poros e não Entendi. deixa entrar Ah, no meio dela. tá. Um Ah. cascalho, vai tudo entrar ali de baixo e você não consegue tirar. Então, aquele fundo do seu aquário vira um esgoto. Você Então, postou um story mesmo. é, Pode continuar. acumula matéria orgânica ali e daqui a pouco aquilo ali vira uma bomba que você perde seus peixes. Muito Aí, interessante. iniciante, o melhor substrato para iniciante é a areia, porque ela fecha os poros e vai ficar tudo em cima e é fácil de tirar. Não Se é você for mexer com aquela não, pedrinha multicolorida que parece aqueles nossa, Deus, sucrilhos. não. Aí já nem é aquário mais, aí é outra coisa. Você É, pega, você é. pega essa pedrinha para fazer vela, faz aquelas velas assim, ó, com um camado e põe as pedrinhas coloridas. É desse jeito. É, é. E se os níveis de amônio, nitrito ou nitrato ficarem muito altos no aquário? Olha, eu falei Limpeza. sobre isso. Você falou então, se você quiser. Não, tranquilo. Deu uma bomba, explodiu a mão na minha cara. Tá cheio de Ah, amônio. Primeira coisa que você faz, removedor de amônio. Tá? São produtos que tornam a amônia não tóxica. Já prepare esse produto. Então, eu não uso, meus aquários não têm necessidade, nunca tive problema de amônia assim. O que você faz quando acontece isso? Troca de água. Se está muito alto, velho, troca metade da água do seu aquário, aspira, limpa o que tiver que limpar, limpa o filtro, né? E volta. Porque se sua amônia estava em 6, na hora que você troca metade da água, ela já cai para 3. Se o seu aquário é ácido, ela já entra numa zona não tóxica. Só que se der problema, continua e joga acelerador biológico para as bactérias poderem entrar ali. No dia seguinte você monitorou, a amônia se manteve, então você dá uma respirada, não está tóxica. No dia seguinte monitora de novo, 2 dias depois, e jogando acelerador biológico. Não subiu, mas em 2 dias você já pode fazer uma troca de água. Já troca ali uns 25% da água para diluir mais a amônia. Dá uma limpada, dá um confere onde tem sujeira, onde não tem. Acelerador biológico, confere no dia seguinte. Né? Desse jeito, rapidinho, você resolve esse problema. muito bom. Muito Tá? bom. Aí, a próxima é quais são os erros comuns. Você já citou vários erros comuns de iniciantes Foi. aí, O, mas e- o erro comum é não ir na loja. O erro comum é ir na concorrência. O principal erro do aquarista, cara, é achar que aquário é só encher uma caixa de vidro com água. Tá? O aquário, ele não é difícil, mas ele precisa ser aprendido. Você precisa sentar e aprender aquarismo. Né? O aquarismo não é uma ciência, não é formal. Não tem uma ciência, não tem uma cadeira na veterinária da vida falando sobre aquarismo. Mas deveria ter, porque é um hobby muito, muito difundido. Todo mundo acha bonito, mas ninguém tem coragem de ter, porque ninguém sabe ensinar. Né? ué, quem sabe você Mas o funda a principal. primeira universidade de aquarismo, a primeiro Não, curso de aquarismo podia botar uma oficial do disciplina, MEC. né? Podia botar
uma disciplina de O curso aquarismo, né? Só inteiro, tem que. porque abarca várias áreas do conhecimento. É biologia, É, é química, é não. física, é... Se você pegar tudo de aquarismo, é muita coisa, cara. O cara tem que ter um embasamento é, muito bom de química, biologia, né, para poder ensinar, né? Para você aprender e manusear não é difícil, mas para você ensinar é bastante coisa. pois é, muita coisa. E você ainda teve a base da engenharia ambiental, que você focou por anos, muitos anos, ainda fez, trabalhou um pouco na área e aprendeu a. E chegou na É, área, trabalhou na área em que o dependia que desse mais, conhecimento o de que mais química, de facilita biologia. foi a parte de tratamento de esgoto, né? Foi uma pesquisa que me ajudou muito a entender isso, né? Porque a gente pegava o esgoto do Rio Arrudas e Uhum. fazia tratamento com filtro biológico, que é exatamente o que a gente usa no Você aquário. usa aí. Então a gente fazia uma pré-filtragem, né, com areia e gradeamento. Aí ele entrava num reator anaeróbico, que era uma outra pesquisa, eu não estava envolvido nessa pesquisa. Aí depois ele vinha para o nosso reator biológico. Aí a água do nosso reator biológico já saía clarinha e depois ele passava por uma área de wetlands. E a água saía do Arrudas daquele jeitão, até grossa, de tanta Ah, sujeira, e saía transparente do outro lado. Aí isso. esse conhecimento me permitiu ser capaz de até desenvolver e dimensionar filtros para lagos, né? Hoje no mercado, a galera gosta muito de ozônio, de UV, que são, né, o ozônio é um oxidante muito forte e o UV mata algas unicelulares. Mas se você dimensiona um filtro biológico da maneira correta, até o ozônio UV passa a ser dispensado. Muito bom. Abre um leque de. Ter conhecimento abre um leque de. É o cinto de. É o cinto de ferramentas do Batman, né? Você sempre tem o que aplicar. Se você aprende qualquer coisa, uma hora você pode aplicar ou não. O importante é ter a caixa de ferramentas ali. Se você entende o que está por a base daquilo ali, você consegue dimensionar. Exatamente. Né? Exatamente. Se você sabe a base, se o Alex, a gente sentar, trocar uma ideia, rapidinho desculpa o que está errado e eu sei, a gente sabe e a gente consegue direcionar o que ele tem que fazer para corrigir esse aquário dele para essa amônia sumir. Show de bola. É diagnosticar o problema. É um médico É o médico de aquários. É da o aquário. médico de aquários. E se você introduzir agora uma pergunta, é, introduzir novas espécies no aquário, quiser colocar mais peixes no aquário, como que isso afeta o ciclo do nitrogênio? Alguma Ah, espécie pode afetar mais o então, ciclo do que outras? essa é uma pergunta legal. Por quê? O seu aquário é um sistema fechado, Sim. certo? Então, se você está com um ciclo de nitrogênio fechadinho, você tem bactérias suficientes para consumir a amônia e transformá-la no nitrato. Né? Só que, por exemplo, você tem alguns peixes, você compra esses filhotinhos, você começa a alimentar. Como eles crescem devagar, eles aumentam a carga orgânica que eles geram. Só que à medida como eles crescem devagar, consequentemente a quantidade de bactérias vai crescendo junto dos peixes, porque tem mais amônia e vai crescendo. Só que se você pega uma quantidade de peixes novos e joga dentro do aquário, o que vai acontecer? Mais carga orgânica dentro do aquário. Então, o seu sistema não vai conseguir lidar tão bem igual ele lidava. Ele não vai sofrer igual o início do aquário, mas as bactérias elas vão demorar um pouco mais. Então, sempre que você introduz peixes novos no aquário, eu recomendo voltar a fazer teste de amônia e de nitrito no seu aquário para saber como é que está se comportando. Porque as chances do seu aquário voltar a passar por todo o ciclo do nitrogênio é alta. Você não vai ter um pico tão alto quanto no início, mas você vai ter um surgimento de uma amônia e depois um surgimento de nitrito. Então, aí você usa acelerador biológico, se aparecer amônia, você faz TPA para diluir, mantém mais limpo, até que o seu aquário, até que o seu filtro, né, tenha bactérias para conseguir lidar com essa nova carga orgânica. Né? O seu aquário Uma não ação zerou. gera uma reação, né?
Isso. É a terceira lei de Newton no aquário. Jogou uma coisa lá, o aquário vai reagir. É, R$ 40. É isso Se aí. você joga uma batata Ó, doce e ela apodrece, ela gera amônia. Em vez de te ajudar, vai te atrapalhar. só olhar de uma outra lente, por uma outra lente, que você vai entender. Acaba que tudo Ah. está correlacionado. É, nossa, só faltam 3 perguntas, Zago. Estamos Só chegando. 3? Às vezes você já até respondeu. Quais produtos ou aditivos são eficazes para ajudar a estabilizar o ciclo do nitrogênio? Anticloro é o principal. Anticloro Anticloro. é o principal porque se você fica jogando água com cloro no seu aquário, o cloro ele é responsável por matar bactéria. Se você tem água com cloro circulando no seu aquário, você vai matar essas bactérias que você demorou tanto para criar, né? Só que o cloro ele evapora, né? Então, se você usar a água da caixa d'água, é tranquilo, já não tem tanto. Só que tem o problema das cloraminas. Se a água da sua rua tem cloramina, aí você precisa realmente de um condicionador de água, porque a cloramina ela não evapora tão fácil quanto o cloro. Então, o produto que eu recomendo que todo mundo use não é aquela merda daquele anticloro de vidrinho desse tamanhozinho, transparente ou amarelo. Compre um condicionador de água. O Prime, igual o rapaz falou aí, é muito bom. Tem a Delta Fish, tem uns produtos também de remoção muito bons. A Microbe Lift, quase não, todas as marcas de aquarismo têm algum produto que serve para condicionar a água. Compre, seja feliz. Se remover cloramina, tá ótimo. Tranquilo. Então, E mesmo que aí seja caro, né? não é Porque caro, é um. velho. Não é caro. Então, porque precisa entender que aquilo tem um valor. Por, É, por ter um valor, é o valor agregado àquilo. Às vezes, bom, compra uma ferramenta ruim, eu compro. Se eu comprar uma ferramenta ruim, igual eu já comprei, ou peça de carro, imitação, me deixou na mão. Já vai parei dar no meio da B.O. estrada porque não era original daquele carro, porque era mais barata. Aprendi a É, lição, então é a mesma coisa. Às vezes, vê que é muito barato, às vezes tem que desconfiar. Pode não é. estar Então, fazendo direito aquilo que está prometendo. então, melhor produto, condicionador de água. Depois, um corretor de KH, né, e os aceleradores biológicos, que vai ajudar bastante. Tá ótimo aí para fazer um ciclo de nitrogênio legal. É porque você está falando de não é caro, é porque eu sei que você está falando o produto de melhor qualidade para aquilo. Eu sei que você não vai citar produto ruim. Não, Ah, não. então, Ou, às por exemplo, vezes. um frasquinho, ou o Prime, por exemplo. É um frasquinho de 50 ml. A menos que você tenha um aquário muito grande. Assim, o aquarismo é um hobby. Não vamos falar aqui. E é um hobby caro, não é um hobby barato. Não é um hobby. Né, dá para você ter gastando pouco, mas mesmo assim vai ser um hobby caro. Mas, por exemplo, um vidrinho de Prime de 50 ml, você gasta uma gota para cada 2 litros. Então, se você tem um aquário de beta aí de 15 litros, vai durar mais de ano para você. Um produto de R$ 39. Vai durar mais de ano. E o seu peixinho vai ficar bem, vai ficar feliz, você não vai ter dor de cabeça. Pensa bem. Muito bom. Dura mesmo? Então, Dura mesmo? Usa pouco assim? Dura não, muito assim? é Porque, uma gota para cada dois, é porque. uma gota para cada 2 litros. Então, vamos supor aí para um aquarinho de beta aí de 13 litros, né? Um aquarinho legal de beta vamos colocar 10 litros para arredondar. Você vai usar 5 gotas. 5 gotas é um quarto de ml. Um produto de 50 Mas, ml vai durar quanto tempo? Aí, depois que você usou a primeira dose, você não troca a água toda. Você vai trocar 4 litros a cada 2 semanas. Então, você vai usar 2 gotas a cada 2 semanas. Vai durar aí mais de ano. muito bom. Porque assim, o Prime custa Dura mesmo. 40, né? Só que Dura. o outro custa R$ 4, né? Aí o outro é barato, vagabundo, aí a galera quer comprar o de 4. Eu nem tenho na minha loja para não passar raiva.
Desse jeito. Mas vou fazer as últimas perguntas aqui, mas eu acho que você já até respondeu. Como plantas aquáticas e outros organismos no aquário influenciam o ciclo do nitrogênio? E o que deve. É, Não, pode responder. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, porque eu acho que já não tem foi nada, não respondido. tem tanto. As plantas, elas consomem nitrogênio. Elas vão atuar no ciclo reduzindo a quantidade de nitrogênio disponível. Principalmente o nitrato, né, que a gente não consegue remover com microbiologia. O nitrato, as plantas conseguem consumir ela no metabolismo. Basicamente é isso. Uhum. Se for planta de superfície, melhor ainda. Planta submersa, ela tende a sofrer mais, então você precisa de gás carbônico. Mas se você mete uma planta de superfície ali, alface d'água, salvina, igarapé, tanto que o igarapé, ele é muito usado para recuperar lagos. O cara joga um monte de igarapé lá, ele vai consumir essa matéria orgânica dissolvida no crescimento dele. Depois, em vez do cara ter que tratar o lago, ele tira o igarapé do lago, deixa crescer de novo. Né? Uhum. Então, uma alternativa muito melhor do que a batata doce é a salvia. É uma plantinha de superfície pequenininha que vai crescer lá, é filé. E é bonitinha, né? É. Se você tiver king no outro aquário, que é o japonês, você pode colocar a lentilha d'água, você vai ter ração infinita, porque cresce igual fogo no aquário e os kings adoram comer na alimentação deles. Só. Legal. E a última pergunta: o que devo fazer durante as trocas de água para manter o ciclo do nitrogênio estável? Na hora que você volta a água, usa anticloro. O Sempre condicionador de de lado. água. É, Ô, meu lambarim se, sofreu, coitado. se você coloca. Não, além de colocar anticloro, é não lavar o seu aquário. Né? Quando, por exemplo, o filtro, ele tem a função de ele tem a função de metabolizar, né? É o filtro que vai metabolizar a sua amônia. O que as pessoas pensam? Na hora que as pessoas pensam, o filtro vai limpar meu aquário. Não, o filtro não limpa. Quem tira a sujeira do seu aquário é você. O seu filtro ele serve para metabolizar a amônia. Tá? Então, quando a água está passando pelo seu filtro, o seu filtro ele serve para metabolizar o nitrogênio. Então, quando a água está passando por ali, acontece de entrar sujeira. Então, é a vantagem. Como a sujeira vai acabar concentrando ali, a gente coloca mídias mecânicas para reter essa sujeira ali. Só que aí, na hora que você vai limpar seu filtro, você não pode deixar seu filtro sujo. Quanto mais, se o seu filtro está sujo, o seu aquário está sujo. Então, você vem ali, pega a mídia mecânica, de remoção mecânica, limpa ela. Só que você sempre limpa ela em água sem cloro, porque cresce bactéria na sua mídia mecânica também. Então pega, limpa e volta para o aquário. Mesma coisa com as mídias biológicas. Às vezes vai acumulando sujeira, tem que tirar e dar uma limpada nessas mídias. Para você manter o ciclo e manter suas bactérias, o bom é você estar sempre limpando as mídias em água sem cloro. Se você pegar seu aquário, lavar seu aquário, detergente, água sanitária, você vai estar. Isso a gente já falou antes. A melhor forma de você manter o seu ciclo saudável é evitar produto químico no aquário. Nada de cloro, nada de detergente, nada de água sanitária no seu filtro no aquário. Show? Muito bom. Acabou as Tranquilo. perguntas e 1 hora e meia de live, ó. Deu É, para esclarecer muita coisa, vídeo, mas teve gente que batendo que acompanhou até o final. Tá muito falando bom. até aqui. E a gente vai marcar outra para falar de alguma outra coisa e vai ser bom demais. Vamos Tem mais marcar, tem alguma mais coisas para falar. declaração? Deve ter. Mais alguma Não, coisa tem a não. acrescentar além disso? Eu acho que eu já falei demais, já, a garganta até seca. O suquinho tá aí do lado, eu vi, ué. É. Mas muito bom. Quer fazer um jabazinho? Chamar o Não tem pessoal para jabá, o não. Jardim Não, Submerso? tranquilo. A galera que curtir aí, gostar, me inscreve lá na página. Lá tem Bom, bastante conteúdo, tem bastante meme, tem coisa engraçada, mas tem coisa séria também. Curiosidades do mundo do aquarismo. Eu sempre uso. Eu estou querendo começar agora
fazer review de algumas bobagens que eu vejo na internet. Pegar alguém falando uma bobagem É, dou todo o e apoio. quebrar o medo. Esses dias, recentemente, eu fiz com um importador grande aí que estava falando bobagem sobre troca de água. Postei lá e fiz os caras tirar a desinformação da internet. Ó, parabéns. Parabéns, parabéns demais. Muito bom Ah, mesmo. beleza. É, eu dou todo o apoio. Tem que mostrar essa carinha bonita aí pro pessoal, Vixe. pra esse bigodinho bonito aí pro pessoal. Mas espalhar conhecimento aí, porque tá difícil. Se com É conhecimento é isso difícil, aí. imagina sem. Tá É, difícil demais. e tem muita desinformação no mundo do aquarismo. Vamos resolver esse problema aí. Para todo lado e tem sempre gente lucrando com isso, sempre gente passando a perna no outro e deixando a pessoa na ignorância para explorar ela, né? Não é algo Então, beleza, saudável. então. Aí o Alex mandou um abraço lá ele acompanha a loja de longe, ó, lá do interior do Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes. É, Show de bola. o meu aqui não está atualizando, não tô vendo o chat, não. É, parece que é. Mas então, Mas beleza, então. fechou. Eu Valeu. faço o jabá para a loja aí, ó, jardim-submersoaquadesign.com.br, loja top demais. E se for adquirir algum produto, Pingo 5% de desconto. Tem É, seu cupomzinho muito lá. bom. Então, pessoal Beleza, do então. Pingo de Ciências, se estiver acompanhando aí, sigam lá o conteúdo do Jardim Submerso do Lucas aí, o trabalho dele é realmente fantástico. A loja é espetacular, quem for de Lafayette, quem for da região, tem que ir lá mesmo. É bem escondidinha mesmo, você só vê as coisas lá dentro, se subir as escadas e Tem que pagar para passar por ver. tem que passar por É, aprovação de chegar lá na é loja. igual passar pelos capítulos do Tom Bombadil do Senhor dos Anéis. Você precisa sobreviver para valorizar a história. Mas é isso aí. Valeu demais, Lucas. Vou marcar um outro Valeu. tema aí, marcar uma live que o papo foi bom demais. Show, valeu. Saudade de Demais. conversas. Valeu. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Valeu. Obrigado, gente.